Olá, eu sou Thaís Rocha e está começando mais um episódio do Colin Quem Entende, o podcast onde eu converso com especialistas convidados e a gente compartilha reflexões, ferramentas e experiências para tornar a jornada universitária mais leve, consciente e cheia de sentido. Porque entender é o primeiro passo para transformar. Preparado para enxergar o lado invisível da vida acadêmica? Então cola com a gente! Ver um animal morrer na sua frente nunca vai ser fácil. E está tudo bem sentir dor. Na prática clínica, o sofrimento animal é parte da rotina, mas negar esse impacto só transforma a dor em um trauma silencioso. Nesse episódio do Colin Quem Entende, eu converso com Helena Giolito sobre como elaborar essas emoções sem se culpar ou se endurecer por dentro. Pensando então, Helena, quando a gente tem esse contexto, né, de um aluno, uma pessoa jovem que está em formação e que trabalha diretamente, muitas vezes, em várias situações ao longo da graduação, com vida e morte, né? Então, como o aluno pode, quais são os recursos que ele pode lançar mão para conseguir lidar melhor com essa questão da sobrecarga emocional, de atuar ali juntamente com, às vezes, um paciente que pode acabar vindo a óbito. Muitas vezes existe, inclusive, uma correlação e uma lembrança de uma história pessoal, então algumas situações, por exemplo, né, na atuação ali na faculdade, podem te recordar de algo que aconteceu com um cachorrinho, um gatinho seu de estimação, que também é uma situação complicada. E quais são essas ferramentas para lidar com o próprio luto, né? Seja da morte de um paciente, seja de acompanhar durante a graduação um momento difícil ali, um momento desafiador que muito possivelmente possa se repetir também na vida profissional. Olha, é muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu acho que pensando, o luto é uma coisa muito complexa e muito pessoal. E muitas vezes ele não é debatido, né? Ele é omitido. Ele é simplificado pelas questões. Então, eu acho que esse é um dos aspectos mais delicados assim na formação, principalmente na veterinária, na formação médica, onde você lida, né, com a questão da morte e da vida. Então, isso acontece. E como você mesmo colocou, muitas vezes quando você está diante dessa situação, é, você também dispara alguns gatilhos em você, né? Então, de repente, você está vivenciando ali uma situação e que você, de repente, perde um animal, perde um paciente, e aquilo também mexe com a sua história. E na hora que mexe com a sua história, aquilo também te desconcentra, te traz um sofrimento muito grande em relação a isso. Então, assim, não é uma coisa tão simples, ela precisa ser respeitada. Mas eu acho que toda morte e sofrimento, ela gera um luto, né? E esse luto vem junto com o luto, vem aquela sensação da culpa, da impotência, né? Do que a gente poderia ter feito, né? Por que eu tô sofrendo tanto? Olho para o meu par e vejo que talvez aparentemente ele não esteja sofrendo tanto e eu estou dando uma dimensão muito grande. Então, uma coisa que eu digo muito que é fundamental que isso seja acolhido e discutido com muita responsabilidade e não com uma banalização em relação a isso. Então, criarmos espaços assim para que você possa expressar esse impacto, né, e ajudar a reduzir esse sofrimento e com isso, na realidade, você também trabalha a empatia, você tem a questão do acolhimento, você previne o adoecimento. Eu acho que existem, assim, sugestões, né? Eu não gosto muito de falar técnicas, porque técnicas é uma coisa muito mecânica. Eu acho que existem sugestões que podem ser, assim, aplicadas numa situação como essa, que principalmente no curso de veterinária e no curso da área de saúde, a enfermagem também traz mais isso, traz muito isso, né? E às vezes até numa área que não é da área da saúde, mas que de repente você perde um aluno, um professor morre repentinamente, um colega, né? Tá ali e passa por algum
problema mais sério e acaba também falecendo. O falecimento também de entes queridos que também acabam captando isso, alunos de graduação. Então, a gente vê muitas vezes no decorrer do curso, é uma avó, né, que você perde. Os avós, então, vêm muito nessa época, né? E o quanto que isso, às vezes, também impacta. Então, eu acho que tem sugestões que a gente pode nomear ela de várias formas. Eu costumo de dizer muito que no caso da veterinária, apesar de eu não ter experiência nessa área, mas eu costumo dizer que seria uma descompressão emocional pós esse atendimento. O que que podia ser essa descompreensão emocional? Porque o nome é bonito, né? Como é que a gente vai fazer essa descompressão? Eu acho que a gente precisa também, tipo assim, fazer aquelas. Aí vem uma técnica, né? Aquela técnica de você parar ali na hora da dor, na hora do sofrimento, você parar uns 5 minutos, né? Para pensar e verbalizar, né? Ou até mesmo quem não consegue falar naquele momento, escrever, né? É, sobre aquilo que aconteceu. Aquele momento difícil, mas não é escrever uma dissertação, não é fazer um romance, não. É colocar, muitas vezes, você verbalizar e discutir por 5 minutos, pensar ali no que aconteceu, no que aquele momento gerou para você e para todas as outras pessoas envolvidas naquele processo de luto e o que daquela dor isso pode ser também revertido e aprendido para que isso seja amenizado. A gente falando assim, parece coisa do senso comum, mas funciona muito, né? Eu trabalhei e estudei muito sobre luto. Eu acho que luto é uma coisa, e o luto é uma coisa muito pessoal, né? E é uma coisa que não passa. O teu luto está sempre ali. Ele ameniza numa hora, ele volta num outro momento de sentimento. Então, toda vez que essa dor vem e que te, se desestrutura, principalmente ali na perda de um paciente, esses 5 minutos, individual e posteriormente coletivo, ele ajuda você a passar por esse momento. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante respeitar são os rituais simbólicos, né? Eu acho que a morte, a perda, ela vem junto com rituais. É importante que você, pequenos gestos, palavras, às vezes até homenagens, rituais, isso simbolicamente, isso dá uma sensação de alívio um pouco mais. A palavra não seria bem alívio, mas ela dá uma sensação de acolhimento e ajuda você a passar por aquele momento tão difícil. E até entender que foi o fim de um ciclo. Tudo que poderia ter sido feito naquele momento foi feito. Se foi feito certo ou errado, isso é uma outra questão, mas que também não vai trazer aquilo de volta. Então é importante, eu acho que esses rituais simbólicos, individual ou coletivo, e quando faz parte de uma equipe, né? Porque geralmente quando existe uma perda de um paciente, de um animal, tem uma equipe envolvida nisso, né? Eu acho que esse ritual coletivo, ele ajuda muito. E uma outra coisa também, aí quando a coisa vem com muito impacto e desestrutura muitas pessoas, é você fazer um grupo de escuta. Eu acho que grupo de escuta, eu insisto em falar nessa palavra de você fazer um grupo de ajuda mesmo, né? Como se fosse uma roda de conversa. E ali ter alguém mediando, aí talvez alguém que não tenha passado por esse processo, porque é importante que a pessoa que vai mediar isso, ela não tenha passado pelo processo, né? Para que ela também não esteja tão emocionalmente envolvida. Ela faz um pequeno grupo, que isso não precisa ser enorme, não, mas ali uma conversa com todas as pessoas envolvidas, ou então até com a pessoa individual, para tentar trabalhar e nomear os sentimentos. Eu acho que esse grupo de ajuda, essa roda de conversa breve,
né? Senão também vira, né, aquela coisa muito grande, vira densa, aí também às vezes não ajuda. É ouvir um pouquinho, porque você aprende com a emoção de cada um. E eu acho que isso é uma coisa que minimiza e ajuda a passar por esse momento muito difícil. Fora isso, tem outras questões, né? Que eu acho que em qualquer profissão, eu volto a dizer isso, né? Qualquer profissão o autoconhecimento, ele é fundamental, né, para que você possa lidar com as suas emoções. Então, quanto mais você se autoconhece, mais você sabe as suas fragilidades, você sabe aonde você pode melhorar. Então, eu acho que essas sugestões, elas acabam ajudando esse momento tão difícil. E deve ser muito mais difícil também para essa área de saúde, né? Que você ali se vê dentro de uma impotência muito grande. Sim. É interessante pensar que, assim, apesar da morte ser a única certeza que a gente tem, né, de tudo que vai acontecer na sua vida, a única coisa que você pode ter certeza é que um dia isso vai findar, pelo menos dessa forma como a gente conhece, né, nesse plano físico, culturalmente a gente tem muita dificuldade em aceitar. É. E dentro desse contexto, né, em que os animais muitas vezes têm esse papel dentro da família multiespécie, de um membro da família, isso ganha um peso adicional. Hoje em dia tem-se muito essa coisa também, né, da troca de acusações, né? Então, foi o que você comentou no outro recorte. A pessoa que passa pelo estresse de perder um animal de estimação, né, que muitas vezes é esse membro da família, ela, muitas vezes, no primeiro momento, ela vai procurar um culpado para aquilo. Ela vai precisar Ah, nomear alguém, né, para depositar aquela dor que depois ela vai ter que procurar outros meios de processar. Então, é importante que o aluno também comece a se estruturar emocionalmente e tente identificar se ele de fato tem perfil para atuar em uma área em que isso pode acontecer com uma certa frequência. Porque dentro da nossa profissão a gente tem muitas áreas de atuação, várias delas você nem chega perto de animal se você não quiser. Né? Você pode trabalhar com produtos de origem animal, você pode trabalhar dentro de um laboratório, você pode, enfim, trabalhar dentro de uma indústria, né? E não ter esse contato direto com esse contexto, né, do tutor, do proprietário, do animal, né, e às vezes atuar nessa área. Então, eu acho que entre aspas, sonho de criança, a maioria das pessoas sonha em entrar na veterinária para cuidar dos animais, mas às vezes a gente não tem um perfil adequado para esse tipo de trabalho, né? Então, essa identificação também é importante. As experiências durante a graduação são importantes para isso. Você acabar sendo exposto a esse tipo de contexto faz parte da oportunidade de você identificar se você consegue lidar bem com aquilo. Porque se for muito difícil, muito pesado, trouxer muitos gatilhos, for algo que realmente, né, desestrutura muita pessoa, ela pode fazer a opção de trabalhar numa outra área, e isso não tem problema nenhum. Então é bem importante isso, né? A gente ter os recursos, porque mesmo para quem tem o perfil para trabalhar na área, é uma situação desafiadora, e para quem não tem, joia, né? e A você está minha tocando num ponto muito importante, que eu acho que é aquela virada da chave que eu falei já em outras ocasiões, da graduação, né? Como você falou, né? No início, quando você entra na graduação, você tem uma idealização muito grande. E com certeza, a maior parte. Você pergunta uma criança, por exemplo, né? Ela quer ser médica veterinária porque ela quer cuidar de bichinho. Então você vai na inocência da criança e ela já diz que ela quer ser médica veterinária porque ela quer cuidar de bicho, porque ela gosta do bicho, né? Então muita gente vai pensa com esse propósito mesmo, com essa identificação. Quando você começa a lidar, né, primeiro naquelas duas fases, né? Primeiro aquele início do curso, aquelas matérias muito densas que você fica meio questionando se eu estou no curso certo ou não, mas depois quando você parte já para uma parte mais prática, que você começa a ter as aulas mais práticas e ver os diversos ramos da veterinária, que vai muito além de cuidar de um bichinho de pequeno porte ou de grande porte. Eu acho que a graduação, ter essa duração, inclusive, ela serve exatamente para você ver o que que serve para você. Porque às vezes você pode ser um tremendo veterinário, atuar na área de veterinária e nunca estar próximo
a um animal. Mas você vai estar lá pesquisando, você vai estar lá buscando questões para que aquele colega que está ali no dia a dia com o animal possa evoluir, né? Então eu acho que isso também não desmerece. Eu costumo dizer que uma área não é diferente da outra, não é mais importante do que a outra, mas vai muito da sua identificação. E isso é uma coisa importante. E isso que você está colocando também é a culpa. Quando você perde, e quem trabalha nessa área médica também tem que ter uma inteligência emocional, por isso que a gente fala muito do desenvolvimento da inteligência emocional, e ela parte pelo autoconhecimento, ela parte pelas palestras, ela parte pela leitura, a leitura e a prática daquilo que você lê. Não adianta só você ler, você tem que ler e tentar praticar. Quem lida nessa área vai ter que ter a reação daquele que perdeu, que obviamente vai culpar o médico, vai querer processar o médico. Hoje, então, tem muito isso. Vou abrir um processo contra o médico. E uma sugestão que eu também acho que as pessoas que estão na frente disso é, é que também naquele momento também não parta para o embate. Que quanto mais você está partindo para o embate ou para uma banalização, até quando você tem muitos anos já de carreira, você acaba já ficando um pouco mais experiente, né? Você já vai criando mais ali algumas armaduras para não se abater tanto, mas a perda do outro é uma perda muito significativa. Então você não pode banalizar, né? Sim. Você tem que estar ali para ouvir, para acolher, ter a certeza de que você fez o seu melhor. Às vezes a gente até erra, né? Às vezes até você perde por causa de um erro, mas foi um erro que foi com o objetivo de acertar, né? Então eu acho que essas questões são questões que precisam ser vistas nesse momento tão difícil, né? Que é a perda de alguém, é o luto, né? A perda de alguém. Sim. E essa questão que você tocou, dentro da nossa área também, ela acaba sendo muito importante, porque, como na medicina veterinária é permitido fazer eutanásia do paciente, quando ele chega numa determinada situação ali, existe um pouco dessa insensibilização do médico veterinário com relação à morte, né? De achar que fazer a eutanásia no paciente é a melhor solução para encurtar o sofrimento, enfim. Isso é um tema que dá para debater longamente, né? E tocando em vários espectros diferentes, mas assim. Eu queria mais trazer essa questão, né, de como é permitido fazer eutanásia, a gente às vezes se insensibiliza e se bloqueia do sentir daquela situação que é um desafio. Então, a gente precisa realmente olhar para isso com mais cuidado e entender que fazer eutanásia também não é um procedimento que qualquer pessoa está apta a fazer emocionalmente. Às vezes isso tem um peso muito grande, se traz uma bagagem importante e existem várias alternativas, né? Hoje em dia isso é muito estudado e muito divulgado. Então, a ortotanásia, né? Você levar o animal até o fim da sua vida de forma natural, fazendo todo o controle de dor, dando conforto, tudo que é possível ali. Então, assim, a gente tem essa opção, inclusive, de um médico veterinário optar por não fazer mais eutanásia em paciente, né? Então, existem várias alternativas, várias possibilidades para, digamos assim, favorecer a forma de lidar com uma situação que é tão desafiadora, né? Né? Então, a gente E tem. nem todo mundo, né? O dono, né? A pessoa ali, né? Que trata aquele animal como uma pessoa da família e é assim, nem todo mundo está preparado para isso. Então eu volto também até a falar, até se houver um momento de eutanásia que for de comum acordo entre o médico e a pessoa que é dona do animal, isso também precisa de ter rituais que precisam ser respeitados, né? Porque é muito difícil mesmo. A gente geralmente fala sobre eutanásia. Para mim, de repente, pode ser uma coisa que vai evitar um sofrimento maior, mas para o outro não. Né? Aquilo ali vai criar um impacto, vai gerar, inclusive, uma sensação de culpa muito grande em relação a isso. Eu tive uma experiência com o próprio animal meu que ele
a sugestão da veterinária era que eu fizesse uma eutanásia, né? E eu achei que não deveria, né? E, e a partir dessa sugestão que ela deu, passou mais uns 2 ou 3 dias e ele morreu no meu braço ali, fazendo carinho e tal. Então, quer dizer, isso é de cada um, né? Sim. Então, eu acho que vocês que lidam também com essa questão da eutanásia, que hoje no nosso país a medicina não permite ainda, né, fazer Uhum. isso em gente, né, é uma coisa que também precisa ser levada em consideração. Esse foi o Colin Quem Entende. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com seus colegas e ajude a espalhar essa rede de apoio acadêmico. Acompanhe os próximos episódios e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Até a próxima!